Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do Rafa History, o seu canal da aprovação. E hoje nós vamos falar sobre invasões estrangeiras, tá? Lembrando para vocês que eu prometi um bônus aqui nessa aula que eu vou falar agora. Na aula de invasões estrangeiras nós vamos falar também sobre França Antártica, mas é muito importante lembrar, essa invasão não faz parte da União Ibérica, tá? Ela faz parte ali do governo geral, entre o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Mas antes de continuar, deixa eu fazer um pedido para vocês. Pare tudo que você está fazendo agora e dê o seu like. Você já deu o seu like hoje? Se não deu, hashtag dê o seu like. Não faz mal a ninguém. E também se inscreva no nosso canal Rafa History. Lembrando que esse mapa mental estará salvo lá no Instagram, Prof. Rafael Dutra. Tá ok? Sem mais delongas, sem mais biscoitos, vamos para a aula de invasões estrangeiras. Deixa eu puxar aqui o zoom, botar aqui na França Antártica, botar meu rostinho aqui, tá? Vamos lá. A França Antártica, ela acontece na região do Rio de Janeiro, entre 1555 e 1567. A região do Rio de Janeiro vai ser invadida pelos huguenotes. Quem são os huguenotes? São calvinistas que estão fugindo da Europa justamente para fugir de uma inquisição religiosa. Por quê? A partir do século XV, eles estavam tendo ali na Europa a reforma protestante. E todo aquele que não era católico estava sendo perseguido. Então, os franceses vêm para a região do Rio de Janeiro tentar implementar aqui uma colônia francesa e também criar uma cidade chamada Renville, tá? Essa colônia francesa, ela foi denominada de França Antártica, que tinha como líder o Villeguemont. Olha o biquinho. Villeguemont, tá? J'avais un sentiment. Isso tá ruim, C'est né? très bien en français. Non. Que inclusive hoje, a ilha onde fica a Escola Naval da Marinha se chama Ilha de Villeguemont. O Villeguemont, ele vai contar com o apoio dos tamoios. Vamos lembrar que os tamoios, pessoal, eles estavam contra os portugueses. Estão fazendo ali a Confederação dos Tamoios, que é uma revolta contra os portugueses. Então, os franceses vão fazer o seguinte, ó, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E vão lutar contra essa ideia, vão lutar a favor, né, dos tamoios e os tamoios a favor dos franceses. Com isso, eles vão se instalar na ilha de Paranapuã, que nós chamamos hoje de Ilha do Governador. Para quem é da Ilha do Governador, sabe que a palavra Paranapuã, ela não é muito incomum na ilha, não. Existe uma empresa chamada Paranapuã, uma rua, se não me engano, também chamada Paranapuã, tá? Então, por que essa ilha é importante? Porque todo mundo que entra e que sai da Baía de Guanabara tem que passar pela ilha Paranapuã. Então, por isso, estrategicamente, essa ilha era tão importante e que vai dificultar por muito tempo a chegada dos portugueses ao continente, tá? Até que a coroa portuguesa manda para cá o governador-geral chamado Mendes Sá. Esse vai contar com o apoio do seu sobrinho Estácio de Sá e da tribo Temiminós. Naquela lógica, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Os Temiminós, eles eram inimigo dos tamoios. Então, vou usar uma tribo inimiga para combater os tamoios que apoiavam os franceses. Como eu falei, a geografia da ilha de Paranapuã não deixava os portugueses chegarem até o continente. Até que o Estácio de Sá fala assim, ou é tudo ou é nada. Ele prepara um ataque surpresa às 6 horas da manhã, entre 5h30 e 6 horas da manhã. O que vai acontecer? Ele vai atacar os franceses, porém, no primeiro momento, eles estavam perdendo ali essa batalha. Até que diz a lenda que a Baía de Guanabara foi tomada por uma neblina e no meio da neblina sai nada mais, nada menos que o São Sebastião. É exatamente ele, o santo da Igreja Católica, vai atuar a favor dos portugueses. E os portugueses ganham essa batalha e conseguem se instalar no continente. Vai lembrar que os franceses também estavam entre o Morro do Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. Um morro que nem existe hoje mais, tá ok? E aí, mas eles ganharam a batalha e essa expulsão ela não foi na sua totalidade.
uma parcela ainda dos franceses ficaram nessa região. Tanto é que o Estado de Sá vai mandar fazer uma porta e vai passar pela porta e vai falar: está fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1565. O Rio de Janeiro não tinha escola, o Rio de Janeiro não tinha luz, o Rio de Janeiro não tinha saneamento básico, o Rio de Janeiro não tinha hospital. Tudo você não tem nada! Mano, você não tem nada! Não, nada! mas escuta aqui que eu vou te falar. Nada. Escuta, esse... E era uma cidade. Tudo bem, né, gente? A gente também não tem nada disso hoje e continuando sendo uma cidade, né? Só um sarcasmo de leve. Então, o que acontece? O Estado de Sá acaba sendo atingido, ele é o primeiro homem a ser atingido por uma flecha perdida, né? Uma flecha de um indígena pega no peito do Estado de Sá, essa flecha estava com veneno, né, de sapo, de plantas, e o Estado de Sá acaba morrendo de infecção. Mas os franceses são expulsos aqui do Brasil. Em troca, tanto a tribo dos Tamoios como a tribo dos Tememinóis vão ganhar terras, né? Em Niterói, em Ubatuba, em São Sebastião, em Marizias, né? No litoral ali de São Paulo. A galera de Niterói, né? Sabe muito bem esse nome de Tamoios. Tem uma rede de farmácia famosíssima em Niterói chamada Tamoios, em homenagem, ruas. Tem a estátua, né, do cacique Araribóia bem em frente à estação das barcas. Então, a história de Niterói ela passa toda ali pelos Tamoios, né, pelos Temiminóis, tá ok? E assim acaba a França Antártica. Agora sim, vamos para as invasões derivadas da União Ibérica. Entre elas, pessoal, a França Equinocial. Deixa eu botar meu rostinho aqui. A França Equinocial, que acontece no Maranhão entre 1612 e 1615. O seu líder era o Daniel de Latouche. De novo, olha o biquinho. Daniel de Latouche, tá ok? E eles, né, os franceses, vão fundar a cidade de São Luís, em homenagem ao Luís IX. Todo mundo acha que é o Luís XIV, o Luís XV, Luís XVI, mas na verdade é o Luís IX, tá? Só que eles são expulsos facilmente ali da região do Maranhão. E leva esse nome, França Equinocial, porque está muito próximo da linha do Equador, tá? Mas os franceses continuam tentando invadir a região ali do Brasil pelo Rio Amazonas. Tanto é que no Rio, nessa região norte, nordeste ali, né? Existem muitos fortes militares, como o Forte do Presépio em Belém do Pará, entre outros. Ou seja, eles estão ali tentando invadir o Brasil, até porque eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Nós vimos isso lá na aula de período pré-colonial. E não tem nenhum momento aqui agora dessa invasão de um momento religioso, como na França Antártica, mas sim numa tentativa de pegar um território. Até que Portugal assina o Tratado de Utrecht em 1713. O que era esse Tratado de Utrecht? O Portugal dava a região ao norte do rio Oiapoque à França. E a França, em troca, parava de tentar invadir o Brasil. Com isso, nasce aquilo que nós chamamos hoje de França Guiana Francesa. Tá ok? E aí, nós temos como limite ali o rio Oiapoque. Não podemos confundir com o Tratado de Utrecht 1715. Esse é um outro tratado que nós vamos falar uma aula mais à frente. Tá ok? Vamos aqui, acabamos França Equinocial e vamos para a vamos para a invasão holandesa à Bahia. Esse A craseado. Por quê? Se vou A e volto da, crasear. Alô, meus amigos professores de português. Muito obrigado por essa dica. Se vou A e volto da, crasear. Por isso que a invasão holandesa à Bahia, que acontece entre 1624 e 1625, que tem uma influência ali do chamado embargo espanhol, tá? A Holanda, gente, fazia parte de um império chamado Império de Habsburgo, aonde Filipe II era o imperador, tá? E a França, agora fiquei com França na minha cabeça. Vamos lá? A Holanda queria a independência sobre o Império de Habsburgo. E é claro que Filipe II não iria aceitar isso. O que ele cria? Ele cria o embargo espanhol. Isso quer dizer o quê? Qualquer colônia de Portugal e Espanha, ou seja, qualquer colônia de União Ibérica, qualquer lugar comandado por ele,
né, por Filipe II, não poderiam comercializar com a Holanda. Mas a gente sabe que a Holanda tinha uma participação aqui na economia açucareira do Brasil. Financiava os engenhos, comprava o melaço de Portugal oriundo do Brasil. Então, se o Brasil parasse de comercializar com a Holanda realmente ia chegar à sua falência. Então, ela cria uma companhia, a WC. Se prepara. O Western Company, Companhia das Índias Ocidentais, que vai planejar a invasão ao Brasil. Mais um adendo aqui, um asterisco. Também é criada a Companhia das Índias Orientais, que vai invadir o território da África, Angola, Moçambique, entre outros. O que vai interromper por um período o tráfico negreiro, né? Negros escravizados vindo para o Brasil. O que vai aumentar a taxa de escravização dos indígenas, que nós vamos ver na aula lá de expansão territorial, que é a bandeira de preação, tá ok? Então, eles vão escolher Salvador para poder ser o lugar invadido. Só que vai acontecer, pessoal, eles escolheram o pior lugar. Por quê? Porque ela é protegida por ser uma capital, ela é muito armada. Então eles escolheram o pior lugar, mas invadiram, chegaram aqui a invadir, tá? Mas a Espanha manda para cá um reforço, que é a jornada dos vassalos, tá ok? E nós vamos ver que esses vassalos eram chamados de cristãos novos e tinham os holandeses como inimigos porque eles eram o quê? Calvinistas. Então eles são expulsos da Bahia, porém não vão embora para casa. Eles vão assaltar um galeão. A notícia ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. E a boa é que quem está assaltando é a gente, muchacho. O que é um galeão? Uma grande embarcação, né, maior do que uma caravela. Se puder, a minha editora vai colocar aqui a foto para vocês darem uma olhada num galeão. E aí eles vão escolher um lugar, um grande produtor de açúcar e que não seja tão protegido assim como era Salvador. Deixa eu pensar num lugar. Achei. Alô, pessoal? Chegamos à invasão holandesa a Pernambuco. Esse A não é craseado. Por quê? Se vou A e volto D, crase para quê? Vou a Pernambuco, volto de Pernambuco. Não tem crase. Alô, galera de português? Tô ficando brabo, hein? Mentira, gente, sou péssimo. Mas vamos lá. Então, nós vamos falar aqui sobre a invasão holandesa a Pernambuco, que vai durar de 1630 a 1654. Como vocês puderam ver aqui, ó, deixa eu dar o zoomzinho aqui, tá? Opa, ficou legal. Deixa eu botar aqui, ó. Eu sou muito perfeccionista, gente. Ó, não tá legal ainda, agora ficou. Então, continuamos tendo uma influência do barco espanhol e temos uma atuação da WC, Western Company. Porém, a Holanda não contava com isso, gente. Os nativos não vão entregar de mão beijada, tá? Eles vão usar a tática da terra arrasada. Vão queimar os engenhos, vão tacar fogo nos canaviais, vão fazer tática de guerrilha e vão ficar escondidos em um arraial chamado Arraial do Bom Jesus. Cuidado! Para a gente não confundir com o Arraial do Belo Monte, que é lá em Canudos, lá na República Velha. Não tem nada a ver aqui. Aqui é Arraial do Bom Jesus, o arraial fundado pelos portugueses, para tentar se defender desses holandeses que estão invadindo. No primeiro momento, eles vão conseguir muito, gente, muito mesmo se defender dos portugueses, ou dos holandeses, até ter o traidor, né, os chamados Domingos Calabar. Calabar vai entregar, né, a posição dos nativos, a posição do Arraial do Bom Jesus, e aí os portugueses vão... cismei de novo com portugueses, gente. Os holandeses vão dominar o Nordeste brasileiro, tirando a Bahia, tá, gente? A Bahia eles não conseguiram dominar. Só dominaram todo o Nordeste, menos a Bahia, que será conhecido como o Brasil holandês. E aí, a WC precisa colocar alguém para administrar esse Brasil holandês. É aí que vai aparecer o nome de João Siegen de Nassau, né? Na verdade é João Maurício Siegen de Nassau, o príncipe herdeiro do Império da Holanda, tá? E aí
Ele vai governar entre 1637 a 1644. Gente, quando a gente fala de concurso público que cai em invasão holandesa, o que mais cai são os feitos de Nassau. Então, presta bastante atenção nisso aqui. Primeira coisa, ele vai conceder empréstimo aos senhores de engenho. Né? Para quê? Para reconstruir os engenhos, os canaviais, as fazendas. Só que você deve pensar assim, cara, não é possível, o holandês deve ser muito idiota. Por que eu vou emprestar dinheiro para eles fazerem uma coisa que eles mesmos destruíram? É porque, gente, nesse momento agora, o holandês ele não sabe fazer o melaço. Então, se não tiver engenho, não tem melaço. Então, por isso que eu vou emprestar dinheiro. Porém, empresta de dinheiro tendo como garantia as terras desse senhor de engenho. E aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, aí que mora... Não, vou cantar não, gente. Mentira, tá? Então, é aí que vai morar o perigo. Porque a gente vai ver que é isso aí que vai ser o rompimento entre o senhor de engenho e a WC. Ele vai urbanizar a cidade de Recife, que pode aparecer no seu concurso como a cidade Maurícia, tá? Então, Maurício de Nassau urbanizou a cidade de Recife ou a cidade Maurícia. Uma outra coisa que cai muito é a tolerância religiosa. Ele vai deixar livremente o judeu, o católico, o protestante, o índio, o negro, não. Eles não podem professar a sua fé, mas o restante pode. Cuidado, não é intolerância religiosa, é tolerância religiosa. Uma outra coisa, respeito à propriedade e ao poder local dos senhores de engenho. Uma outra coisa aqui, duas coisinhas que eu queria falar. Primeiro, ele vai criar uma missão artística, científica a Pernambuco, tá? Que vai ser representada pelo artista Flamposte, tá? E outra coisa que ele vai criar é a Câmara dos Escabinos, uma espécie de Câmara Municipal, que nós vimos lá atrás, só que agora com a participação dos holandeses, tá ok? Então essas coisas foram criadas por Nassau. Porém, Nassau, gente, está gastando muito dinheiro. Urbanizou uma cidade, fez uma missão artística, entre outras coisas, tá ok? Então a WC, ela quer lucro. O que ela faz? Ela afasta Nassau e assume o controle. Qual é a primeira coisa que ela faz? Pede os empréstimos que foram feitos para os senhores de engenho. E esse senhor de engenho não tem dinheiro para isso. O que vai acontecer? A WC começa a cobrar os empréstimos. Só que o senhor de engenho não tem dinheiro para pagar. Se não tem dinheiro para pagar, a WC ameaça tomar as terras do senhor de engenho. O que vai acontecer? Aquilo que nós chamamos de insurreição pernambucana. O nativo não aceita essa cobrança das suas terras e vai lutar contra o holandês. É aí que vai nascer, gente, a Batalha do Monte Taborda, nossa primeira batalha contra os holandeses. Porém, o que realmente vai expulsar os holandeses daqui é a Batalha dos Guararapes. Atenção, atenção, atenção! Batalha dos Guararapes, a maior batalha dos nativos pernambucanos contra os holandeses. É considerado o embrião do exército brasileiro. É a primeira vez que o nativo branco, índio e negro vão lutar contra o estrangeiro. E aí o exército, você que vai passar para a ESA, amém. Você que vai estudar você que vai passar para a SpaceX, também escutei um amém. Ou simplesmente você que vai virar um recruta. Aí eu não falei amém, só se você precisar muito. Mas se não precisar, estudem para passar na ESA ou na SpaceX. Vocês vão estudar muito sobre Guerra dos Guararapes, que foi o momento ali da criação do exército brasileiro. E eles vão expulsar os holandeses do Brasil. No primeiro momento se acha uma coisa boa, mas não é. Por quê? Porque aqueles holandeses que não sabiam fazer o melaço, agora sabem. E vão se instalar nas Ilhas das Antilhas. Eles vão plantar cana-de-açúcar, vão fazer o melaço e refinar. Ou seja, não precisam do Brasil mais para nada. Aquele que era amigo comercial do Brasil, agora se torna inimigo comercial, levando assim a nossa produção açucareira ao declínio, o que vai gerar as bandeiras e a expansão territorial, que é a nossa próxima aula, pessoal. Já convido vocês para a nossa próxima aula de expansão territorial, onde nós vamos ver as bandeiras de prospecção,
bandeira de apresamento, que pode aparecer também como preação, e bandeira de sertanismo de contrato, além da pecuária, missões jesuíticas, monções e entradas, que é a nossa próxima aula. Antes de ir embora, se você não deu seu like, dá uma paradinha, dê o seu like agora, se inscrevam no canal e sigam o Prof. Rafael Dutra. Beleza, pessoal? Assim eu me despeço de vocês com um grande abraço. Até a próxima, pessoal!